Ok, gente, voltamos agora para a nossa segunda parte da nossa quarta aula. Agora nós vamos ver alguns exemplos de conclusões, certo? Mas antes eu queria ver com vocês, que eu achei bem interessante, é um quadrozinho que eu achei no site Descomplica, certo? Que é com basicamente um resumozinho do que você pode encontrar em uma redação, na sua conclusão, no caso, ok? Primeiramente, quais são as funções de uma redação? Evidenciar o final do texto, certo? E depois, utilização de um conectivo conclusivo, ou seja, aquele conectivozinho que eu falei, em virtude do que foi apresentado, em suma, portanto, e também tem como função esclarecer o seu ponto de vista, aquele que você abordou durante toda a sua redação. E também é ratificar a sua tese, que é utilizando uma paráfrase, ou seja, você vai ter aquela retomada daquela sua tese inicial para concluir o seu texto. E também que vai ter esse estabelecimento entre o diálogo e a introdução, que é justamente a retomada da tese e do assunto. E quais são as estratégias que você pode usar? Primeiramente, porque você vai promover uma reflexão na conclusão, por meio de o quê? De uma proposta de intervenção, dessa solução do problema que foi diagnosticado durante a sua escrita. E nós vamos ter que é a solução para esse problema, ok? E os agentes, que são esses agentes sociais que a gente falou naquela primeira videoaula, que é a escola, a mídia, o governo e por aí vai. E também fazer uma referência, que é retornar aquele pensamento, aquela ideia que vocês usaram em algum contexto do texto de vocês, ok? Então, agora nós vamos ter a análise de conclusões. Então, aqui nós temos a nossa primeira conclusão a ser analisada, que é uma redação de 2017, cujo tema é Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, que a gente lê. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Cabe ao Ministério da Educação criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, conscientizem-se. Desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Então, quais são os elementos que nós podemos encontrar aqui naquele nosso primeiro vídeo? Primeiramente, nós temos o conectivo, portanto, ou seja, já está conectando o texto, a introdução, desenvolvimento, com a conclusão, só por meio dessa pequena palavrinha. Então, nós temos também a conexão com a argumentação, por meio do medidas são necessárias para resolver esse problema. Ou seja, a pessoa levantou uma problemática ao decorrer da redação e agora ela vai buscar soluções para esse problema. E quem é o agente? O agente social que nós também comentamos lá no nosso primeiro vídeo é o Ministério da Educação, ok? E como é que o Ministério da Educação vai resolver esse problema? Qual é a ação? É por meio de um projeto que vai ser desenvolvido nas escolas, certo? É uma ação bem simples, mas que vai ser bem dinâmica. Por quê? Qual é o modo como essa ação ela vai ser desenvolvida? Promovendo palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos, ok? E qual é que vai ser o efeito? Qual é a finalidade dessas palestras que vão ser desenvolvidas na escola pelo Ministério da Educação? Por quê? Ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, conscientizem-se. Então, qual é a finalidade? Vai ser conscientizar a sociedade, porque essas ações culturais, ela tem um poder transformador, como bem posto pela pessoa que redigiu essa redação. E nós temos a conclusão, o final, que é a retomada do assunto inicial, daquela tese, da introdução,
que é desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os Sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Ou seja, nós temos todos aqueles elementos que nós vimos, o conectivo, o agente, a ação, o modo, o efeito e a retomada dos assuntos, tanto da argumentação quanto da tese inicial. Ou seja, uma conclusão bem fechadinha, bem redondinha, nota 200, ok? Então nós temos a nossa segunda redação, que é de 2018, cujo tema era Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E a gente lê: impede, portanto, que a manipulação do comportamento através do controle de dados na internet deixe de ser realidade. Nesse sentido, cabe ao governo, por meio do aumento da parcela de investimentos com prioridade, fiscalizar e punir instituições que utilizem essa estratégia de direcionamento através de multas e aumento na cobrança de impostos. Essa iniciativa tem a finalidade de propor o uso adequado das tecnologias descobertas durante e posteriormente à terceira revolução industrial e, consequentemente, erradicar a manipulação comportamental dos indivíduos através dos dados coletados na internet. Os elementos que nós podemos encontrar é o mesmo que a gente viu naquela primeira redação. Nós temos o conectivo, portanto, nós temos a conexão com a argumentação por meio do que a manipulação do comportamento através do controle de dados na internet deixe de ser realidade, porque essa foi uma problemática que a pessoa levantou no desenvolvimento. Nós temos o agente, que é o governo, esse agente social, e qual é a ação? É por meio de um aumento da parcela de investimentos que tem a prioridade. E como é que o governo vai decretar essa ação? Como é que vai ser realizado? Qual o modo? Por meio de fiscalizações e punições que vão utilizar essa estratégia, direcionamento através de multas e aumento na cobrança de impostos, ou seja, é algo viável que o governo pode fazer, que pode realizar, não é mirabolante, está fugindo do senso comum, porque a pessoa pensou numa lei, ok? E não está falando só, o governo tem que fazer. O governo tem que fazer alguma coisa, buscar uma solução. E qual é o efeito que essa solução ela vai trazer? Porque o que? Essa iniciativa tem a finalidade de propor o uso adequado das tecnologias descobertas durante e posteriormente à terceira revolução industrial. E aqui a pessoa já está retomando a tese inicial lá na introdução, citando novamente a revolução industrial, que consequentemente vai erradicar a manipulação comportamental dos indivíduos através dos dados coletados na internet. Ou seja, também uma redação, uma conclusão bem redondinha, bem fechadinha, bem explicada, bem detalhada, fugindo do senso comum, ok? E agora nós temos a nossa terceira conclusão, que é de uma redação de 2019, cujo tema era Democratização do acesso ao cinema no Brasil. E a gente lê: é necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, Ancine, e profissionais da área, lançar um Plano Nacional de Democratização ao Cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Tal plano deverá focar, principalmente, em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, o governo federal deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Aqui, quais são os elementos que nós podemos encontrar? Novamente, nós temos o conectivo, por meio do portanto. Nós temos a conexão com a argumentação, aquela retomada do assunto, dos objetivos, que são medidas que sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. E quem é que vai realizar essas medidas? Primeiramente, é o Ministério da Cultura, ok? E como é que ele vai avaliar? Como é que vai realizar isso? Bom, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema e profissionais da área, ok? Mas e o que é? Qual é a ação?
todos esses debates entre o Estado, sociedade civil e a Agência Nacional de Cinema, vai lançar um plano nacional que vai possibilitar o acesso à democratização ao cinema no Brasil. E qual é que vai ser o efeito? Qual é que vai ser a finalidade que esse plano ele vai proporcionar? Bom, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. E ademais, a pessoa ainda deu outro modo, entendeu? De como é que vai focar esse plano. Porque esse plano, principalmente, vai ser destinado a um certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ou seja, a pessoa já está dando outro modo, entendeu? Explicando mais detalhadamente ainda. E também dando outro agente, que é o governo federal, né? Nós tivemos primeiro o Ministério da Cultura e agora outro agente social, que é o governo federal, que é qual é outra ação, outro modo, que é mediante oferecimento de incentivos fiscais, ok? Por quê? E qual é que vai ser essa ação? Que é por meio desse modo, que vai estar incentivando os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Então a pessoa conclui. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros, ou seja, a retomada do assunto inicial da tese. Ou seja, a pessoa, ela explicou tão detalhadamente que ela botou mais de um modo, mais de um agente social, entendeu? E mais de uma ação. Ela buscou várias soluções, vários âmbitos nessas soluções que foram viáveis dentro dos parâmetros que nós temos e foram de acordo com os direitos humanos, ou seja, uma conclusão nota 200 na quinta competência. Então, para concluir, não se esqueça, a sua conclusão deve conter os 3 principais elementos: os conectivos, a retomada de ideias e a sua proposta de intervenção. E respeitar os direitos humanos, ok? Tudo certo? Bons estudos e até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido, que tenha sido produtivo para vocês. Na próxima aula, nós vamos ver um pouco sobre as dificuldades que nós percebemos durante o curso. E também sobre aquela primeira aula que vocês escreveram aquelas redações, nós tiramos algumas dificuldades. E no próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre isso, que vai entrar um pouco mais na parte da gramática, ok? Então, até lá, tchau, tchau.